A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Mais uma oportunidade, o Senhor nos concedeu de estar aqui no centro da cidade, onde mais uma vez a palavra do Evangelho ela vai ser anunciada, ela vai ser compartilhada nesse lugar, bem no centro da cidade. Bom fluxo de pessoas aqui, bastante pessoas. Aqui atrás de mim tem um terminal de ônibus, né? Uma estação de ônibus. E hoje, graças a Deus, está uma manhã maravilhosa. Glória a Deus, uma maravilhosa manhã para pregar a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Espero que não sabemos o que vai acontecer, mas colocamos na mão do Senhor, esperamos no Senhor que grandes coisas venham ser realizadas. O nome de Deus venha ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Mais uma manhã maravilhosa para pregar o Evangelho de Cristo. Mais um dia abençoado. Deus concedeu a cada um de nós. Demos graças a Deus. Sejamos gratos a Deus pelas suas misericórdias. Nesta manhã estamos aqui em nome de Jesus para compartilhar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para os salvos. A mensagem da cruz é poderosa para aqueles que buscam a salvação. E essa mensagem, ela está sendo pregada nessa manhã, nesse dia. Então, com ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Aleluia. Porque em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de nenhuma religião, Cristo não tem uma religião. Em nome de Jesus, que Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Graças ao Senhor, bom Deus. Eu quero nesta manhã estar compartilhando a mensagem do bom pastor. E o bom pastor é Cristo. Eu te pergunto, eu faço uma pergunta de antemão. Você conhece o bom pastor, o que deu a vida pelas ovelhas? Toda ovelha de Cristo conhece o bom pastor. Toda ovelha de Cristo sabe e reconhecer a voz do bom pastor. Eu não estou falando de um pastor que se corrompe. Eu não estou falando de um pastor que está sujeito às mesmas falhas do que eu. Eu não estou falando de um pastor que pode de fato corromper-se nos seus pecados. Estou falando de Jesus Cristo, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque assim a Bíblia fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas ninguém terá esse poder de dar a vida pelas ovelhas se não for Jesus Cristo. É por isso que eu venho em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala em Atos 4, versículo 12: porque em nenhum outro nome é dado no céu
pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E através do nome de Jesus Cristo, essa palavra nessa manhã está sendo compartilhada, está prestes a ser anunciada a mensagem do Evangelho. Esse lugar está prestes a se tornar um púlpito da pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem aceita ser servido pelas mãos dos homens. Mas a Bíblia fala que casa construireis para Deus, sendo que Ele mesmo criou todas as coisas o que diz respeito à vida, aos céus e à terra. Não tem como criar uma casa para Deus, não tem como prender a palavra de Deus. A palavra não está presa, por isso ela está sendo pregada ao ar livre. E Jesus manda que o Evangelho seja anunciado a tempo e fora de tempo. Toda boa ovelha de Jesus Cristo sabe que Jesus, Ele fez o nosso corpo o templo de Deus. O diabo é como um cão que sai latindo pelas ruas, mas o nome de Jesus está sendo glorificado. Viva a Jesus. Satã está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Não adianta ele ser de fato glorificado pelos homens a qual vão um dia ser queimados juntamente com ele. Viva a Jesus. Viva o Senhor dos Senhores. Glórias a Jesus Cristo. Goiânia não é do diabo, não é de Satã, é de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que feliz é a nação cuja qual Deus é o Senhor. A nação que Deus é o Senhor, de fato ela é bem-aventurada. Nós devemos ser uma nação de Deus. Embora Jesus Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus é do céu. Por isso que o poder político e Jesus Cristo nunca tiveram aliança. Talvez algumas pessoas vão achar que é normal, porque algumas religiões elas têm vínculo com a política. A igreja evangélica tem vínculo com a política, mas Jesus, de fato, Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Pilatos estava dizendo para Jesus: olha, eu posso te livrar agora se você quiser, só basta abrir sua boca. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Pilatos queria fazer aliança com Jesus, mas Jesus não tem parte com políticos. Jesus não tem parte com o reino deste mundo. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Não sabe, se quisesse, podia pedir ao Pai, e Ele me enviaria então 13 legiões de anjos do céu para combater por este mundo. Mas Jesus fala agora: o meu reino não é daqui. Está cumprido a palavra de Deus. Aleluia. O mundo de fato foi entregue ao maligno, mas Jesus procura neste mundo verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. Nesta manhã, nesta localidade, nesse centro da cidade, o diabo mais uma vez perde o território. Satanás mais uma vez perde as suas forças, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. O poder de Deus está sendo emanado através da sua palavra. E em nome de Jesus Cristo agora eu oro ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, a Ti eu peço em nome de Jesus Cristo, pela sua misericórdia, e toda força maligna, toda influência maligna nessa cidade, nesta localidade, seja amarrado pelo poder de Deus, seja repreendido pelo poder de Deus. Assim, Senhor Jesus, a sua palavra com liberdade, ela possa ser anunciada sem impedimentos. E assim o nome de Deus possa então ser assim glorificado. Senhor Jesus Cristo, coloca a tua palavra como uma semente plantada junto a ribeiros do coração. Senhor, graças te damos pela sua misericórdia, pois até aqui tem nos ajudado. Glorificamos ao Senhor Jesus Cristo nesta manhã.
pela palavra de Deus. A paz, meu amado. Deus abençoa. Lá foi 10 dias para Jesus. Glória a Deus. Agora, irmão, eu fui lá no minha igreja, contar da pastor de consagrou eu a missionário. Glória a Deus, o nome de Jesus está sendo glorificado. A palavra de Deus, ela faz efeito. Por isso que nós pregamos essa palavra, porque Jesus falou que em seu nome deveria ser pregado o Evangelho a toda criatura. Somos apenas discípulos de Jesus e nesta manhã com a palavra de Deus e com a Bíblia, nosso compromisso está escrito em João, capítulo 10. Versículo número 1. João 10, versículo 1 está escrito: na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta das ovelhas, não entra pela porta do curral das ovelhas, mas entra e sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O diabo não tem poder para entrar pela porta das ovelhas. O falso profeta também não tem poder para entrar pela porta das ovelhas. O mercenário não tem poder para entrar pela porta das ovelhas. Bode nenhum tem poder para entrar pela porta do curral das ovelhas. Jesus, ele só abre a porta para as suas ovelhas entrar. Jesus, ele guarda as suas ovelhas dos lobos e dos bodes, que na verdade são inimigos de Deus. Assim a Bíblia fala que só entra pela porta do curral das ovelhas as ovelhas de Cristo. E a Bíblia diz assim, então, aquele que entra por outra parte é ladrão e salteador. Cuidado, existem muitos ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores das ovelhas, que são conhecidos como mercenários e falsos profetas. Não necessariamente usar o nome de Jesus significa estar em Jesus Cristo, e não necessariamente pregar em nome de Jesus Cristo significa estar com Cristo. Muitas vezes muitos lobos e mercenários estão com a palavra de Deus na mão e na sua boca, e as pessoas acreditam eles serem homens de Deus. Mas Jesus está falando que aquele que não entrou pela porta do curral das ovelhas, mas entrou por outra parte, é ladrão e salteador. Muitos entram através das forças do inimigo. Muitos entram e têm acesso às ovelhas de Cristo e usam a palavra de Cristo por outras forças, por entidades, por espíritos enganadores, mas nós só temos acesso a Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da porta das ovelhas. João 10 diz que Jesus é a porta das ovelhas, e quem entrar por ele salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Assim a palavra do Senhor está dizendo: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e então traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum as suas ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui Jesus não está pregando por parábolas. Nós sabemos que as ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz do bom pastor e seguem. Quem são as ovelhas de Cristo? As que ouvem a palavra de Cristo e seguem. Quem é o pastor? Nós não precisamos de um pastor, Jesus é o pastor. Eu te pergunto, porventura Jesus não é o suficiente para essa geração? Mas nós precisamos de alguém que nos ensine. O Espírito Santo de Deus não é o suficiente para te ensinar. Nós precisamos de alguém que nos corrija. A Bíblia fala que Deus, ele corrige, açoita aqueles em quem ele ama e toma como filho amado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porventura, ó ovelhas do bom pastor,
o Espírito Santo, a palavra de Jesus, Jesus Cristo não é um bom pastor para você como suficiente. Você precisa de ser como Tomé, de ver para crer, de apalpar para crer. Você precisa de fato ter homens te guiando para você crer na palavra de Deus. Não, isso não é uma fé verdadeira. Devemos cultivar em nosso coração uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira não depende de ver para crer, não depende de homens para ser guiados para Deus. Dependemos de Jesus, dependemos do Espírito Santo da verdade, e que o mundo não pode receber. Aleluia, esta palavra ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. E esta palavra que está sendo anunciada nesta manhã está falando sobre a necessidade de encontrar o bom pastor, a qual é Cristo, de entender e discernir a voz do bom pastor, a qual é Cristo. Muitas vezes o bom pastor está nos chamando, e Jesus de fato está nos chamando muitas vezes. E Jesus tem nos chamado a todo momento. Jesus tem tentado de muitas formas falar conosco, mas as preocupações, as ansiedades da vida, as distrações da vida, as ansiedades da vida impedem o homem de discernir a voz do bom pastor que é Cristo. Muitas vezes Jesus fala de uma forma mais simples possível, através apenas de sentimentos do coração em que Deus coloca. E nós sabemos quais são os sentimentos que Deus coloca. Deus nunca vai te colocar um sentimento no seu coração que vai ser para perverter ou para se converter às trevas. Deus nunca vai te colocar no seu coração um sentimento imoral, um sentimento profano, um sentimento que deturba a sua sobriedade, ou algo que te leva à perversão ou à malícia. De fato, Deus nos tira dessas trevas para que possamos caminhar em verdadeira luz. Jesus Cristo, este nome, sobre todo nome, Jesus é a luz deste mundo. Quem caminha em luz, nunca andará em trevas. Isto é, quem caminha em Jesus, nunca andará por outros caminhos de trevas, caminhos tenebrosos. O pecado é um caminho tenebroso. O pecado de fato é um caminho de trevas. Toda imoralidade é caminho de trevas. Toda feitiçaria é caminho de trevas. Todo orgulho é um caminho de trevas. Toda soberba é um caminho de trevas. Toda mentira é um caminho de trevas. Por isso deixamos os rudimentos do pecado, porque todo sentimento malicioso são caminhos de trevas. Todo relacionamento homoafetivo é um caminho de trevas. Assim como tem o caminho de adultério, o caminho do adúltero levará para a perdição. Assim como também a ganância e a soberba no coração levará para a perdição, porque é um caminho de trevas. Mas Cristo é a luz deste mundo, e quem caminhar em Jesus Cristo jamais se encontrará nesses caminhos que são caminhos de trevas. Aleluia, glórias ao Senhor. É tempo de se voltar a Deus, arrependendo-se dos pecados. É tempo de voltar-se a Jesus Cristo, convertendo-se de todos os maus caminhos diante do Senhor Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, que pela sua misericórdia nos tem concedido mais uma bela manhã. O dom da vida é algo muito precioso, porque de fato a vida ela deve ser aproveitada ao ponto de nos levar para um bom lugar, que é o descanso com Deus. A vida não foi feita para ser aproveitada no pecado, porque de fato isso é jogar fora a vida. Aproveitar a vida simplesmente vivendo no erro, um caminho de perdição, é desperdiçar e jogar fora a vida. A vida realmente é muito curta para vivermos pecando, voltando ao nosso caminho de erro e esquecendo-se que Jesus Cristo julgará todas as nossas ações diante dele. Glória a Deus. O bom pastor nesta manhã está te chamando. Eu não sou o bom pastor, Jesus é o bom pastor.
O bom pastor nesta manhã está chamando muitas pessoas. O bom pastor, ele deu a sua vida na cruz. O bom pastor, ele assim ressuscitou após o terceiro dia naquela cruz, quando ele foi então colocado no sepulcro. A Bíblia fala que se moveu aquelas pedras que tampavam a porta do sepulcro, e quando olharam lá não estava Jesus, porque ele tinha ressuscitado entre o terceiro dia. Ou seja, a morte não pôde deter Jesus, porque ele venceu a morte. Jesus pegou as chaves da vida e da morte. Portanto, Jesus que tem as chaves para dar ao homem a vida e também a morte. É Jesus que tem as chaves do céu e também tem as chaves do inferno. Nele está o poder de dar a vida e de também abrir o caminho que leva à morte, de dar ao homem a salvação ou dar a sua recompensa de condenação pelas suas escolhas. Deus de fato tem dado ao homem duas escolhas. Você já parou para pensar, se Deus não desse ao homem escolha? Simplesmente não ia ter pecado. Não é bem assim. Deus não é um Deus controlador. Deus não é um Deus ditador. Ele dá ao homem escolhas. E você de fato pode sair por aí escolhendo o que você vai fazer. Não se esquecendo que existem dois caminhos diante de Deus. E não se esquecendo que há o céu e o inferno como sendo essas duas escolhas diante de Deus. Ou seja, Deus te dá o poder de escolher o bem ou o mal. Deus te dá esse poder. Agora, se Deus não desse esse poder, certamente as pessoas, elas certamente ficariam questionando: mas Deus é um Deus egoísta que só quer que o homem o siga. Não, Deus deu ao homem o poder de seguir a ele ou o diabo. E você escolhe. Muitas pessoas não declaram que está seguindo o diabo, mas estão cumprindo as obras do diabo. Muitas pessoas não vão declarar, como passou agora há pouco alguém declarando o seu amor por Satanás, mas vão cumprir as vontades de Satanás sem declarar. De forma oculta, muitas pessoas estão se sujeitando ao diabo. Jesus fala isso aos fariseus: vocês têm como pai ao diabo, e por isso vocês estão buscando satisfazer a ele, porque ele foi homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, e quando vocês estão dizendo a mentira, vocês estão falando aquilo que é proveniente dele. Jesus, ele confrontou os fariseus. Os fariseus, de fato, eles eram homens muito hipócritas, porque eles certamente conheciam muito bem a palavra, mas eles não praticavam ela. Eles certamente colocavam fardos, cobravam das pessoas aquelas palavras, mas eles de fato não praticavam essas palavras. Isso é um fardo pesado. Isso é uma hipocrisia. Jesus de fato não estava dizendo: olha, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso é uma grande hipocrisia. Jesus não ensinou dessa forma. Jesus ensinou na prática, através do seu bom testemunho. Não somente falando de coisas boas, mas praticando coisas boas. Cuidado com as falsas religiões. Ensinam coisas boas e praticam coisas más. Falam do amor, mas na verdade praticam o mal. Falam de misericórdia, mas não exercem a misericórdia. Falam de Jesus, mas não seguem o Jesus da Bíblia, o Senhor dos exércitos. Falam da bondade, mas na verdade em seu coração está cheio de malignidade. Cuidado com a hipocrisia religiosa. Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 15, cuidado com o fermento dos fariseus, o qual é a hipocrisia. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. E a hipocrisia está lá em Mateus capítulo 7. Tentam tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas tem uma trava imensa no seu olho. Ou seja, tenta apontar um caminho de luz, mas estão vivendo em trevas. Tentam dizer às pessoas o que é certo, mas estão cumprindo aquilo que é errado. Tentam dizer às pessoas o que é bom, mas em seu coração está cheio de malignidade. Hoje da hipocrisia, cidade de Goiânia, moradores, o tempo está se aproximando. Fuja do caminho de trevas, fujam. Jesus, o teu pastor, nesta manhã, está chamando para uma relação de amizade com o Espírito Santo, para caminhar em verdes pastos. Muitas vezes as pessoas vão ler o Salmo 23 e vão dizer que o Senhor é o meu pastor. Mas eu te pergunto, Jesus é o seu pastor? Eu te pergunto, Jesus tem sido o seu pastor? Muitas pessoas de fato vão dizer que Jesus é o seu pastor,
Mas aí eu vou te perguntar, se Jesus é o seu pastor, então Ele está te guiando a uma mesa de bar. Se Jesus é o seu pastor, então Ele está te guiando a se embebedar. Se Jesus é o seu pastor, então Ele está provando você viver entorpecido pelas drogas. Se Jesus é o seu pastor, então por que não arrepende e deixa a fornicação? Se Jesus é o seu pastor, então por que não deixa as palavras mentirosas da boca? Se Jesus é o teu pastor, então por que de fato não segue as palavras dele? São várias perguntas que a Bíblia vai nos dizer. E lá em livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 3, vai dizer assim: cada um deve examinar a si mesmo. As perguntas são para levar as pessoas a uma reflexão. As perguntas de fato são para levar as pessoas a uma reflexão profunda dentro do seu coração, para discernir se estão em trevas ou em luz, se estão seguindo Jesus Cristo de fato ou se estão mentindo diante de Deus. Porque nós temos que descobrir enquanto ainda há tempo, se estamos num caminho de trevas ou num caminho de luz. Nós temos que descobrir ainda enquanto Deus está nos dando misericórdia. Porque assim diz a palavra de Deus: examine, pois, cada um diante de Deus, examine-se cada um e prove se já não está reprovado diante de Deus. Nós não precisamos esperar o dia do juízo final para provar que estamos reprovados diante de Deus, para descobrir que de fato não estamos aprovados por Deus. Nós não precisamos esperar chegar a última hora para descobrir que nós estamos reprovados por Deus. Nós devemos descobrir enquanto ainda há tempo. Nós devemos voltar, abrir a palavra de Deus, examinar as Escrituras e de fato buscar nelas se nós temos vínculo com Deus ou se estamos apenas enganando a nós mesmos, mentindo para o Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala assim: não mintais ao Espírito Santo, porque Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. O homem não é obrigado a prometer nada para Deus, mas porém Ananias e Safira prometeu para Deus que venderia sua propriedade e daria tudo para os apóstolos, para que assim pudesse manter a comunidade de Cristo. Só que eles mentiram, pegaram a maior parte do valor, e a Bíblia fala que então o Espírito Santo fulminou eles vivos. O temor de Deus de fato é tudo. E não houve temor no coração de Ananias e Safira. Eles prometeram para Deus algo e de fato eles enganaram, tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. O homem não pode enganar o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes muitas pessoas acham que podem enganar a Deus. O coração do homem é enganoso, mas o coração enganoso do homem não pode ocultar nada diante de Deus, porque diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Não tem como enganar o Espírito Santo de Deus. Não tem como esconder nada diante de Deus. Não tem como ocultar pecado diante de Deus. Pessoas escondem adultérios e traições um dos outros, pessoas escondem sentimentos maus dentro do seu coração, conseguem até esconder a inveja, conseguem até esconder a malícia, mas nada está oculto diante de Deus. Por isso arrependam, tornem-se para Deus, tornem-se ao Senhor Jesus Cristo, se volte para Cristo nesta manhã. Aleluia. Está escrito em João, capítulo 10. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Nesta manhã, Jesus está chamando as suas ovelhas pelo nome. Jesus chama as suas ovelhas para o bom pasto. Jesus está chamando as suas ovelhas para caminhar em verdes pastos, para se deleitar em verdes pastos. Jesus diz que então o porteiro abre a porta para as suas ovelhas. Jesus não abre a porta para o estranho. Jesus abre a porta para as suas ovelhas. Os estranhos são aqueles que não são conhecidos por Deus. E talvez você possa dizer, mas Deus não conhece todas as pessoas. De fato, Deus, Ele não conhece aqueles que estão distante dEle. Está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 25. Naquele dia muitos me dirão, Senhor,
mas em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu fiz prodígios, em teu nome eu curei, eu profetizei. Mas ele dirá: apartem-se de mim, vós, maldito do meu Pai, porque eu não vos conheço. Como assim alguém pode estar fazendo curas em nome de Jesus e Jesus não conhecer? Como alguém pode estar pregando com tanta convicção em nome de Jesus Cristo e Jesus não conhecer essa pessoa? Como que alguém pode fundar igrejas e mais igrejas, encher de pessoas e Jesus dizer: eu não vos conheço? É simples. A Bíblia está falando: apartem-se de mim, vocês que têm praticado a iniquidade. Ou seja, aqueles que estão em iniquidade não são conhecidos por Deus. A Bíblia fala que o bom pastor conhece suas ovelhas, mas ele não conhece as ovelhas, ou melhor, os bodes, e não abre a porta para as estranhas, não abre a porta para os estranhos, não abre a porta para os bodes, não abre a porta para os rebeldes. Jesus, ele abre a porta para as suas ovelhas, e assim chama as suas ovelhas ao aprisco. Jesus está te chamando, ovelha, para o bom pasto. Jesus te chama, ovelha, para o verdadeiro aprisco, para onde está a segurança em Deus. A segurança não está num templo fechado, a segurança não está em fazer ordenanças religiosas e cumprir ritos religiosos. A segurança não está em fazer fogueira santa. Fogueira santa é uma das maiores covardias existentes nesse século presente, não vinda de Deus, mas vinda de mercenários e falsos profetas. A segurança não está em pagar promessas e fazer sacrifícios, não. A segurança está em deleitar e caminhar em verdadeiros caminhos diante de Deus, em caminhar nas pisaduras de Cristo, em colocar a confiança na palavra de Deus. Assim deve estar a fé do ser humano diante do Senhor. Jesus fala que então Ele nos faz caminhar em verde espaço. Então Jesus pode nos fazer caminhar em verde espaço, deleitar, descansar, nos faz em verde espaço, guia-nos mansamente as águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Além de Jesus nos fazer descansar de nossas preocupações, além de Jesus nos fazer descansar de nosso fardo pesado que é o pecado, Jesus nos faz deleitar, Jesus nos faz descansar, Jesus nos faz ter paz diante de Deus. Quantas pessoas não têm paz diante de Deus? Busque ter paz com Deus. Não é ter paz no mundo. Jesus fala: minha paz eu vos deixo, e não como o mundo dá. A paz que Jesus nos dá não é como o mundo dá e não está no mundo. A paz que Jesus nos dá, ela excede a todo entendimento, ela vai além de qualquer entendimento, ela vai além de todo entendimento. Por isso que Jesus falou: a minha paz eu vos dou, e não como o mundo a dá. Mas antes, a paz que excede a todo entendimento, essa Jesus tem para nos dar. O porteiro abre a porta para as ovelhas, elas entram. Mas veja bem, Jesus, ele abre a porta, as ovelhas entram, mas elas não vão permanecer para sempre dentro do curral das ovelhas. As ovelhas não podem viver dentro do curral. Certamente elas nunca vão encontrar sustento dentro do curral. Jesus coloca as suas ovelhas dentro do curral para colocar elas em segurança enquanto elas dormem. Enquanto elas não estão sóbrias para vigiar, enquanto elas estão descansando, Jesus está cuidando. É por isso que Jesus nos chama para o seu aprisco, para Ele nos colocar debaixo da sombra de tuas asas e para nos abrigar em segurança. A nossa segurança, ela não está, de fato, nas obras que podemos fazer, naquilo que nosso coração pode declarar como bom, mas a nossa segurança deve estar quando nós estamos caminhando com Cristo. Quando nós caminhamos com Cristo, nós temos paz, segurança em Deus. Você tem paz com Deus? Você tem buscado ter paz com o Senhor? Ou você vive relaxadamente diante de Deus e distraidamente diante do Senhor? Muitas pessoas vivem distraidamente diante de Deus. Muitas pessoas vivem distraidamente diante do Senhor dos Exércitos. E nós não devemos andar distraídos, desapercebidos. Devemos andar sóbrios, vigilantes, diante do Senhor Jesus Cristo, que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos.
O bom pastor nesta manhã te chama. Se Jesus não for nosso pastor, não adianta ter outro pastor. Se Jesus não guia nossos passos, outro homem não pode guiar nossos passos para Deus. Se Jesus não está sendo nosso guia, os guias da macumba não podem nos guiar a lugar nenhum. Nem, de fato, Jesus nos guia através de Exu. Jesus nos guia através do Espírito Santo da verdade. Os orixás não podem te guiar para Deus. Os espíritos evoluídos não podem te guiar para Deus. Os Exus não podem te guiar para Deus. Os espíritos malignos de fato te guiam para o inferno. E em João, falando nesta manhã, Evangelho de João, em João fala, capítulo 14, que o Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nunca nos guiará à mentira. O Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a bondade diante de Deus. O Espírito Santo nunca nos guiará naquilo que é mal diante de Deus. O Espírito Santo de Deus nunca nos guiará a um caminho que no final vai nos levar à perdição. Sempre o Espírito Santo de Deus vai nos guiar em um caminho seguro. É um caminho que vai nos trazer em nosso coração paz, descanso. Assim Jesus fala em Mateus 11:28. E de amigos que estão cansados e oprimidos, eu então vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde, e então encontrarão para vós repouso e descanso. Aleluia, glórias a Deus. Jesus nos faz ter descanso na nossa consciência com Deus. Se a nossa consciência está manchada para com Deus, nós devemos buscar Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. Aleluia, assim a Bíblia fala, sabendo que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Sabendo que se o teu coração te leva para a condenação, maior é Deus do que o próprio coração. O profeta Jeremias vai dizer que o coração é enganoso diante de Deus. O coração mais enganoso é do que todas as coisas nesta vida. Todas as coisas nessa vida é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida e a vaidade deste mundo, que não é de Deus, não é do Pai, mas é do diabo. Ou seja, a Bíblia fala que tudo que há neste mundo certamente não é de Deus, mas é do diabo. Assim Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Isso aconteceu porque o homem, na sua queda, ele perdeu o domínio para Satanás, para a antiga serpente. Isso aconteceu a partir do primeiro pecado que entrou no jardim do Éden. Não era assim no princípio. No princípio Deus colocou na mão de Adão a autoridade sobre o mundo. Adão era aquele que tinha poder sobre o mundo e nada estava fora do controle dele até que ele pecou. Até que de fato ele transgrediu a palavra de Deus e voltou então abriu os seus olhos e conheceu o pecado, enxergou a iniquidade e assim viveu com a culpa no seu coração, porque de fato todo aquele que transgride a palavra de Deus, todos aqueles que são rebeldes e desobedientes ao Senhor, carregam em seu coração uma grande culpa diante do Senhor Deus. Porém Jesus Cristo nos leva num caminho de paz. Onde amigos que estão cansados, disse Jesus. Cansado de quê? Cansado do trabalho? Certamente se você deitar depois do seu trabalho descansar, você vai acordar melhor. Mas Jesus, Ele tem descanso para a alma. Jesus, Ele tem descanso para a nossa alma. Ou seja, Ele nos faz deleitar em verdes pastos, onde nós temos em nosso coração paz. De fato, Jesus, Ele é o nosso descanso. Nosso descanso não está no dia do sábado. Nosso descanso está na pessoa de Jesus. E Jesus nos chama para descansarmos nele. Coloca a tua confiança, experimenta confiar somente em Jesus. A Bíblia fala no livro dos profetas, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas bem diremos nós ao Senhor. Alguns confiam em recursos terrenos, confiam em homens, confiam em pessoas, mas certamente devemos confiar somente em Cristo. O profeta Jeremias também vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Faz na sua carne o teu próprio braço, faz a tua força, o teu próprio recurso, para profanar os caminhos de Deus. Devemos ter a confiança somente em Jesus.
A cidade de Goiânia está certamente colocando a confiança em homens, em falsos profetas, e muitos estão sendo enganados por mercenários. É disso que essa palavra de João 10 está dizendo. Que o verdadeiro pastor é Cristo. O Cristo, o verdadeiro pastor, abre a porta para as suas ovelhas. E as suas ovelhas entram. E então ele tira elas para fora. Assim está escrito. E de forma nenhuma as suas ovelhas seguirão um estranho. De forma nenhuma as ovelhas de Cristo vão seguir um estranho. Assim, as ovelhas de Cristo conhecem sua voz e seguem, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. As ovelhas de Cristo, elas sabem discernir quando é Deus que está falando, e quando Deus fala por meio de alguém, as ovelhas de Cristo sabem discernir isso, sabem compreender isso, sabem de fato quando é Jesus que está operando, porque de fato Deus nos dá discernimento. E muitas pessoas, por não buscarem no Senhor o discernimento, blasfemam, acabam blasfemando, dando atribuição a Satanás uma obra que Deus está realizando, dizendo que é o diabo, quando o Senhor Deus está operando pelo seu Espírito Santo. E nós devemos tomar muito cuidado com a blasfêmia, porque nenhum pecado não pode ser perdoado senão a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ou seja, só um pecado dentro da Bíblia. É a blasfêmia e o suicídio. Não está escrito na Bíblia o suicídio, mas a Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Isso já é uma base para saber que nem o suicida também terá parte com o reino de Deus. Mas a Bíblia está dizendo de fato que não há perdão nem nesse século, ou seja, nem agora e nem daqui 100 anos, nem no século vindouro, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás aquilo que Deus está fazendo. Quando Jesus estava realizando curas, expulsando demônios, os fariseus estavam acusando de estar cheio de demônios por estar realizando aquelas obras. E assim Jesus falou: todo aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão agora, nem no século vindouro. Muitas vezes as pessoas falam que é o diabo que está operando, mas o diabo não pode te levar para Deus, o diabo não pode te levar a se arrepender de um pecado que Deus abomina, o diabo não pode te fazer se conscientizar dos seus erros do pecado, mas ele faz você se sentir confortável e bem nos seus pecados, te faz você sentir que está vivendo um caminho bom, quando na verdade é um caminho mau. Aleluia! Mas Jesus nos convence da justiça e do juízo. De forma nenhuma o diabo vai te chamar para deixar a homossexualidade. Nunca. Ele vai dizer que Deus te ama do jeito que você está, e vai dizer que Deus te fez assim. Ou seja, o diabo sempre vai mentir, vai te enganar. O diabo sempre vai dizer para você que você deve seguir o teu coração. E a Bíblia vai dizer que, sabendo que o nosso coração é enganoso, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida, e se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Maior é o Senhor do que o nosso coração que nos condena. Deus é maior que o nosso coração que nos condena. Por isso não sigamos o coração, não sigamos os sentimentos do coração, não sigamos os caminhos do coração. Seguiremos a palavra de Deus, porque ela é boa, e ela tem instruções verdadeiras e dignas de serem aceitas. Esta manhã eu estou falando do bom pastor, verdadeiro pastor. Você conhece o bom pastor que foi levado pelos fariseus e os políticos à cruz? Você conhece o bom pastor em que os fariseus o crucificaram por causa da inveja, porque ele realizou no sábado uma obra de Deus, uma cura? Você conhece o bom pastor que no sábado estava curando os enfermos, estava pregando a palavra de Deus e disse: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho agora. O bom pastor, ele estava no sábado curando as enfermidades, estava expulsando os demônios, estava pregando o evangelho do reino de Deus, estava alimentando as pessoas no sábado, mas os fariseus, por conta da hipocrisia, crucificaram ele, dizendo que ele estava transgredindo a lei de Deus, que era por trabalhar no sábado. E Jesus falou assim: olha, Davi não comeu os pães da proposição lá no sábado? E porventura vocês, quando vê
uma ovelha de vocês morrendo dentro de um buraco, vocês não vão jogar uma corda e tirar ela do fundo do buraco? Ou seja, no sábado não pode fazer o bem? Agora, se tu não sabes, o Filho do Homem é Senhor do sábado, disse Jesus. Ou seja, o Senhor do sábado, Ele trabalhou no sábado. Jesus, o Senhor do sábado, trabalhou no sábado, e nós vamos ficar de braços cruzados, só vendo o dia passando e nada faremos diante do Senhor. E vamos dizer que é pecado trabalhar para o nosso sustento, porque de fato a religião ela impõe um fardo como esse. O próprio Deus que criou os céus e a terra, e no sétimo dia Ele repousou para contemplar a sua criação. Deus não cansa. Como que Deus vai descansar? Sendo que Deus é um Deus que não se cansa, Ele é Espírito. No sétimo dia Deus tirou um tempo para ficar contemplando, olhando, observando, regozijando aquilo que Ele criou com as suas palavras e com a sua própria mão. E se nós queremos descansar, Jesus é o nosso descanso. Assim está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu então vos aliviarei, disse Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrareis para vós repouso e descanso. Aleluia, diz, é o nosso descanso. Jesus é o nosso repouso. Amém. A paz do Senhor. Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. O sábado não é um dia, o descanso, de fato, é estar no Senhor. E nós devemos tirar um dia para o Senhor. O dia em que nós certamente faremos, então, aquilo que glorifica a Deus. Um dia de proibição, um dia de separação para Deus. Mas de fato, Jesus ele fala que somente nele nós temos o descanso. Ele é o bom pastor. Afastemos de toda a hipocrisia, de todo erro, de falsos profetas que pela mentira falam coisas vãs e que levam pessoas ao engano. Jesus, ele diz assim: então, é verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Sim, Jesus é a porta das ovelhas. Só existe uma porta, a porta é Cristo. Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, versículo 7, existe uma porta, essa porta ainda agora ela está aberta, mas ela vai se fechar. Por essa porta não vai entrar bodes, vai entrar as ovelhas. Por essa porta não vai entrar os lobos, não. Vai entrar os pastores junto com as suas ovelhas. Vai entrar somente aqueles que Jesus abriu a porta. E Jesus não abre a porta para um estranho, assim como as ovelhas de Cristo não vão seguir a voz de um estranho. Em pleno o século presente, e muitas pessoas não sabem discernir, não sabem compreender quando é Jesus que está falando. E pleno século presente, as pessoas estão dando ouvidos a um estranho, a um mercenário. E eles falam, vem para cá. Vem para cá receber a bênção. Eu preciso, vem cá receber a vitória. Aí as pessoas, movidas de ganância, falam quanto que eu tenho que pagar. Então você dá um valor X, 50 reais, para Deus te dar 100. Deus vai te dar em dobro. As pessoas movidas de ganância, de engano, elas então ouvem a voz do mercenário e faz tudo aquilo que ele ordena. Jesus não é mercenário. Jesus não abriu igreja para arrecadar dinheiro. Jesus não está vivo pelos séculos dos séculos pelo teu dinheiro. Mas antes assim está escrito na palavra de Deus: o teu dinheiro então seja para a tua própria perdição, porque cuidas que pode alcançar a dádiva de Deus por valores financeiros. Foi assim que Pedro falou para aquele homem: o teu dinheiro seja agora para a tua perdição, porque você pensa que pode alcançar a dádiva de Deus, o que vem do céu, por valores financeiros, e não pode ser dado as bênçãos dos céus por dinheiro financeiro, por valores financeiros. Glórias a Deus. O dinheiro de muitas pessoas se tornou para a sua perdição, porque elas cuidam que pode alcançar alguma coisa que vem do céu por valores. Acham que pelo teu dízimo podem repreender o diabo. E quanto engano.
Até quando as pessoas vão achar que o dinheiro pode repreender Satanás? Sendo que elas estão jogando aos pés de Satanás dinheiro. Nas oferendas, nas encruzilhadas, o que joga para Satanás? Dinheiro. Nas oferendas feitas aos Exus, aos demônios, o que jogam lá? Dinheiro. Vai repreender o diabo com dinheiro. O devorador lá de João 10, não é o diabo, é a lagarta, o gafanhoto, os insetos que devoravam plantações. O diabo não devora dinheiro, devora uma alma. E a Bíblia fala que Satanás está bramando, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo está buscando tragar uma alma, e não os seus bens, não o seu carro, não a sua prosperidade, não as suas finanças, mas está buscando uma alma que ele possa tragar. Aleluias! E a única forma de repreender na nossa vida o diabo e suas forças é se voltando para Cristo, é entregando nas mãos do Senhor todo o domínio, todo o poder, é entregando nas mãos do Senhor toda a direção, é dependendo de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor, é se rendendo aos pés da cruz, é se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Mas assim a Bíblia fala que como foi no tempo antigo, e que houve falsos profetas, será também na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo de número 4. Surgirão muitos falsos profetas, virão muitos em meu nome, enganarão a muitos, se possível for até os escolhidos, disse Jesus. Mateus 24, versículo 10. Surgirão falsos profetas, se possível enganarão muitos. Mateus 24, versículo 24. E eles farão tão grandes sinais e tão grandes prodígios, que se possível for, enganarão até os escolhidos. João, ou melhor, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, capítulo de número 2, está escrito, versículo 3. Com palavras enganosas e fictícias farão de vós negócio. Farão de vós negócio, fonte de lucro com palavras enganosas. Jesus tem nos alertado como bom pastor, que ama nossas almas como sendo ovelhas dele. Jesus nos alerta para ficarmos de olho com o lobo, porque de fato o lobo vem com a aparência de cordeiro. Qual que é a aparência de cordeiro? A falsa humildade, a aparência engana, a capa de cordeiro, a aparência de piedade, a aparência de misericórdia, a aparência de amor, só aparência, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, por dentro, ganância, orgulho, soberba, mentira, todo sentimento mau. Jesus nos dá o discernimento. E devemos buscar no Senhor discernir. De fato, devemos buscar no Senhor discernir o caminho reto do caminho tortuoso. O que é bom diante de Deus e o que é mal diante de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve-nos, mas quem não é de Deus, não nos ouve, disse Jesus Cristo, em João 8, 47. Está dizendo que quem é de Deus vai ouvir as palavras de Deus e vai seguir. Quem não é de Deus, não ouvirá as palavras de Deus. Se você quer descobrir nesta manhã, nesta hora, se de fato você é uma ovelha de Cristo, uma ovelha do pasto de Jesus Cristo, é a partir desta palavra de João 8,47. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Ou seja, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Elas ouvem e seguem. A ovelha de Jesus ouve, o bode não. O bode ele fica dando cabeçada. E muitas pessoas como bodes caminham, murmurando, xingando, escarnecendo, desviando seus ouvidos, endurecendo o coração, tapando os ouvidos. Isso é a ação de bode. Jesus não abre as portas para os bodes, ele abre a porta para as ovelhas. Os bodes, eles de fato
estão com o coração endurecido para Deus, porque Jesus é o verdadeiro pastor. O bom pastor de fato nos guia no caminho certo, que conduz à salvação. Outro dia aqui nesse mesmo lugar, no dia de sábado passado, passou alguém cantando os dois ouvidos. Isso é uma ação de Deus. A ovelha, por mais que ela está distante, ela está desgarrada do caminho, ela vai ouvir. Ela vai ouvir, vai sentir talvez no seu coração um pouco de resistência, mas ela vai ouvir. Ela vai ouvir e aquela palavra vai fazer efeito no seu coração. Só que os bodes não. Os bodes vão murmurar, vão questionar, vão xingar, vão tapar os ouvidos, vão de fato tentar de alguma maneira resistir a Deus. Mas Jesus falou que Ele abre a porta para as suas ovelhas, e as suas ovelhas entram e então encontram pastagem. A porta, qual é a porta que Jesus está abrindo nesta manhã? É a porta chamada salvação. Jesus é a porta da salvação. De fato, Jesus é a porta da salvação. Jesus está com as portas abertas. Em João capítulo 10, versículo 7, Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Você não precisa entrar por uma porta de uma religião para você ter acesso a Jesus. Você precisa entrar pela porta principal. A porta principal é Jesus. Jesus só abre a porta principal para as suas ovelhas. E Jesus é a porta principal. Nós temos acesso a Jesus Cristo através da sua palavra. Através da palavra nós temos acesso a Jesus. Eu amo também pregar, mas eu amo. Hoje minha vida está eu gosto. Eu faço isso, mas não é para eu. Eu aprendi meus filhos. Sabadão especial, mais Paulinho. Tudo bem com você? Hoje nós temos as facilidades das informações para você. Já vem com o campeonato hoje, aproveita mais bem aqui na Portas aí. Para com o campeonato de verdade, com a gente, está começando. Tem sempre o número de entra a loja. Glória a Deus. O bom pastor Jesus Cristo que chama a ovelha para o bom pasto. O bom pastor abre a porta para as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Você conhece a voz do bom pastor Jesus Cristo. E João, Jesus está falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem, mas de forma nenhuma elas não ouvirão um estranho. Então a ovelha de Jesus Cristo sabe quando um falso profeta está falando pelo poder do diabo, está falando pelo espírito de engano, sabe discernir quando de fato alguém está falando pelo Espírito Santo. E por isso que a ovelha de Cristo não segue a voz de um estranho. Elas não vão seguir a voz de um estranho porque sabem que ele está atraindo para uma cilada de engano. As ovelhas de Cristo não vão ouvir a voz de um estranho, de um mercenário, porque sabem que eles estão fazendo promessas vazias, sem Deus. E quando ele diz: vem para cá receber a sua vitória, Deus vai te dar o valor X, Deus vai te dar a chave na sua mão, Deus vai te dar uma casa, um carro. As ovelhas de Cristo sabem que por trás existe um espírito enganador, atraindo para a cilada do engano. Eles até fazem cultos e movem muitas pessoas, e trazem muitas pessoas, mas a promessa que está por trás não é a promessa de salvação, é a promessa que você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo, você vai ter isso ou aquilo, mas não estão trazendo as pessoas de fato pela palavra de Deus. E quando alguém não é atraído pela palavra de Deus, mas pelo interesse, pela ganância, de fato essa pessoa está sendo atraída para uma cilada do diabo. Jesus, ele te traz para os verdes pastos. Não se mova pelas ciladas de Satanás.
pelas falsas promessas vazias do diabo, e que você vai ter isso e aquilo, que você vai ter a vida confortável, que você tem que ser próspero, você não pode aceitar essa miséria, porque de fato Deus não quer isso para você. Não dê ouvidos à cilada de Satanás. A Bíblia fala que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre diante de Deus para nos enriquecer diante do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Jesus tem uma riqueza para você, Jesus tem uma riqueza para nos dar, uma riqueza espiritual, uma riqueza celestial. Jesus fala: não busqueis aquilo lá para si tesouros dessa vida, aonde a traça destrói, aonde a ferrugem corrói, porque aonde estiver o vosso coração, lá estará então o vosso tesouro. Por isso não é possível nós termos o nosso coração nos tesouros dessa vida, na riqueza dessa vida, e ainda assim nosso coração está voltado para Deus. Não tem como. Não tem como. O rico, ele confia na sua riqueza, mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que nunca se abala. A Bíblia fala no livro de Provérbios que a riqueza do rico não deixa descansar, mas a Bíblia fala que é melhor um pão dolorento do que você estar com a sua consciência pesada diante de Deus, com a sua consciência manchada diante do Senhor. Jesus fala: nunca vi um justo mendigar a sua descendência. Jesus, ele dá o necessário sustento. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas então serão acrescentadas. Jesus nos acrescenta as demais coisas. Precisamos buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Precisamos voltar-se a Jesus Cristo, deixar Jesus guiar os nossos passos. Precisamos deixar Jesus ser o nosso verdadeiro pastor e deixar a dependência dos falsos pastores, homens que corrompem as pessoas num caminho de ganância, que fazem as pessoas se tornarem gananciosas para atrair para eles dinheiro. O Goiânia está cheio desses, e é tão vergonhoso para o reino de Deus. O mundo está cheio deles. Você abre uma live e está lá alguém vendendo livros, ou está fazendo um leilão, como se fosse um leilão, e o nome de Jesus está no meio dessa vergonha. Estão fazendo o nome de Jesus uma fonte de lucro. Mas Jesus, ele fala em João, ou melhor, na segunda carta de Pedro, capítulo 2: farão de vós negócios movidos de ganância. Farão de vós negócios movidos de ganância. Mas Jesus fala assim: sai deles, povo meu, para que não seja corrompido, não sejam contaminados. Jesus nos chama para fora. É isso que está escrito aqui em João 10. Jesus nos chama para fora. É para fora que Jesus nos leva. Para fora de toda a corrupção, para fora de toda a ganância, para fora de toda a avareza, para fora de todo sentimento feiticeiro, para fora de todo sentimento imoral, para fora de todo sentimento orgulhoso. Deus abomina o orgulho. Deus é um Deus que dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. A soberba é a raiz da maldade. A soberba é um laço de perdição. O orgulho é um câncer na alma do homem. Mas Jesus dá graça aos humildes. Jesus, ele nos chama para fora de todo o orgulho dele. Jesus nos chama para fora de toda a avareza colocada pelos falsos profetas. Ele diz assim: você não tem que contentar com pouco, você tem que buscar muito, porque Deus é o dono do ouro e da prata, você não pode se contentar com essa miséria. Só que Paulo fala assim: posso todas as coisas, aprendi a ter paciência quando eu tenho e quando eu não tenho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso padecer a necessidade, como também posso padecer a abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz assim: olha, muitas vezes padeci fome, muitas vezes padeci sede. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Ou seja, Deus nos fortalece para sim vencer as nossas fraquezas e os dias maus. Deus nos sustenta quando nós não temos mais recursos. Deus nos faz caminhar em paz, mesmo estando em dias de guerra. Jesus é o bom pastor e Ele nos guia dessa maneira. Jesus guiou o seu povo carregando somente a roupa do corpo. Os seus apóstolos foram sustentados, Jesus os sustentou, não dando salários milionários, não dando a eles uma vida rica de ostentação, não. Mas Jesus fala, vai, leva somente a roupa do teu corpo, não levem 2 pães, não levem 2 cintos ou 2 sapatos, mas certamente aonde vocês entrar, Deus dará a vocês o sustento, porque digno é o obreiro do seu salário. O salário do apóstolo não era um salário milionário. O salário dos obreiros de Cristo, de fato, era o sustento necessário, o suficiente. Deus, Ele dá como salário de retribuição, como salário daqueles que de fato são obreiros do reino de Deus. Mas uma vergonha está hoje. Os obreiros mercenários e fraudulentos que estão usando o nome de Jesus para enriquecer, ostentar, para não trabalhar. E Paulo fala assim, aquele que não quiser trabalhar, pois que também não coma, porque aquele que não trabalha também não é digno do seu sustento. Paulo fala assim, eu tenho direito de não trabalhar, mas de fato trabalhamos dia e noite para que o nome de Cristo não seja então levado ao escárnio. De fato, o nome de Jesus está sendo levado ao escárnio pelos falsos obreiros. Eles estão sendo levados ao escárnio pela falsa igreja que está fazendo o nome de Jesus uma fonte de lucro. Estão fazendo o nome de Jesus hoje uma marca multimilionária. Estão usando o nome de Jesus hoje para fazer a sua própria marca. O nome de Jesus está sendo levado ao escárnio. Mas Ele está vindo aí. Ele está vindo aí para trazer o seu juízo, para trazer a dura cobrança. Ele está vindo aí como aquele quem vai recompensar os obreiros fraudulentos da iniquidade e também vai então recompensar aqueles que com muito trabalho perseveram e buscam pelo reino de Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. Maravilhosa manhã esta, manhã maravilhosa esta para a palavra de Deus, para voltarmos ao Senhor. Uma manhã maravilhosa para pregarmos a palavra do Evangelho, a palavra de salvação. João 10 está escrito assim no versículo de número 9. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pasto. O ladrão vem, senão a roubar, matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o qual não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata as ovelhas e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu também sou conhecido. Maravilhosas são essas palavras. O verdadeiro pastor, o bom pastor é Cristo. E Ele é conhecido como o bom pastor. Ele é conhecido como o único verdadeiro pastor. Ah, então você está dizendo que Deus não levantou na terra pastores? Deus não deu títulos, não foram cargos de profissão, mas colocou como um dom. Um dom é exercido não como alguém sendo dom e proprietário dele. É algo emprestado dado por Deus. O pastor não é dono das ovelhas. O pastor é aquele que, na verdade, leva às ovelhas o sustento, que leva para as ovelhas o cotidiano sustento. O pastor não é aquele que salva as ovelhas.
O pastor não é aquele que é dono das ovelhas. O pastor não é aquele que abre igrejas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O bom pastor não é aquele que explora as ovelhas. Aquele que explora as ovelhas não é o bom pastor, é o mercenário. Aqueles que fazem exploração da fé não é o bom pastor, é o falso pastor. Aquele que usa as ovelhas para benefício próprio, para a ostentação financeira, não é o bom pastor, é o mercenário. O mercenário, quando ele vê, então, o lobo se aproximando, ele deixa as ovelhas, ele foge, ele escapa. É assim, e dessa forma, o lobo é o diabo, o mercenário é o falso pastor, a ovelha são aqueles que seguem Jesus. E quando as ovelhas seguem Jesus, elas estão em perigo, porque o diabo está de fato buscando como possa tragar elas de alguma forma. Mas o mercenário, ele não vai de fato cuidar das ovelhas, ele vai virar as costas e vai sair correndo. É assim que os mercenários fazem. Mas Jesus vai cobrar, Jesus vai pedir conta de toda obra, quer seja boa, quer seja má. Hoje as pessoas colocam no oculto os seus pecados. Hoje as pessoas estão escondendo debaixo do tapete, mas estão se esquecendo que Deus está guardando para o juízo, aonde após a morte cada um receberá a sua recompensa. E a Bíblia fala em Hebreus 9:27, que o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo após a morte o juízo. Após a morte vem o juízo, aonde cada um vai pagar pelo seu pecado, a qual não se arrependeu, a qual cada um vai ter que prestar conta dos seus pecados e que não foram abandonados, aonde cada um após a morte terá que dar conta de todo o seu engano praticado e não arrependido. Após a morte, todo feiticeiro receberá a paga pelo seu caminho de iniquidade e feitiçaria. Após a morte, todo homossexual terá diante de Deus a sua paga pela sua imoralidade. Deus anuncia aos homens que se arrependam. Jesus não criou o homem para o homem, a mulher para a mulher, mas disse Deus, os princípios fez macho e fêmea. Deixará o homem, o seu pai, sua mulher, e então agora se unirá a sua esposa, e não serão mais dois, agora serão um só. E Deus a se unir, e diz, aqui que Deus uniu, o homem não separe. Fato Deus é um Deus que faz alianças, é um Deus de alianças, é um Deus de união, mas Deus jamais vai unir sentimentos aonde Deus reprova. E Deus reprova o sentimento de homem com homem, sentimento imoral. Deus chama isso de paixão infame. Romanos capítulo 1 está escrito, Deus o chama de paixão infame. Romanos capítulo 1 vai dizer, e como não quiseram saber do conhecimento de Deus, viraram as costas para o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas paixões infames. Homens com homem cometendo torpeza, mulher com mulher recebendo seu corpo a recompensa do seu erro que convinha. Ou seja, Deus está chamando de um caminho de erro, de uma paixão infame, de um caminho de perdição. Já é hora de arrepender-se, moradores. Já é hora de arrepender-se, voltar-se para o Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus conhece suas ovelhas e também conhece os bodes. Os bodes, na verdade, eles tapam os ouvidos. Os bodes, na verdade, eles resistem à palavra de Deus. Só que bode não pode ser convertido. Ovelha, ela já nasce ovelha. Às vezes ela se desvia do caminho, ela se desvirtua. Mas bode sempre será bode. Bode sempre desonrará a Deus. Bode sempre se sujeitará ao pecado. O bode sempre tapará os ouvidos para a verdade. O bode sempre abrirá os seus ouvidos para a mentira. Estão abrindo os ouvidos para promessas de políticos mentirosos. Estão dando ouvidos a mercenários que vendem estátuas de gesso, mercenários que vendem promessas, mercenários que vendem crucifixos. Estão tapando os ouvidos para a palavra de Deus.
O diabo está colocando comichão nos ouvidos dessas pessoas. Aleluia. E quantas pessoas estão passando aqui hoje fechando os ouvidos? Os fortes estão se manifestando nessa manhã, mas também as ovelhas de Cristo nessa manhã estão sendo manifestas para a glória de Deus. O nome de Deus está sendo glorificado nesta manhã. A Bíblia diz que as trevas não podem resistir à luz e elas se manifestam com grande ira, elas se manifestam com grande resistência. Mas nesta manhã Jesus já jogou por terra toda a resistência de Satanás. Jesus já jogou por terra todo impedimento do maligno. Jesus já repreendeu nesta manhã todas as forças nesta cidade, neste ambiente. O nome de Jesus está sendo anunciado, não por interesses próprios ou financeiros. Jesus deu a sua vida por nós, para que nós possamos de fato honrar a Deus através do nosso corpo. A Bíblia fala: honra a Deus através do vosso corpo, porque fostes comprados por um alto preço. Se fomos comprados por um alto preço, então não tem valores que possamos pagar. Se não tem preço para ser pago, porque Jesus quitou 100% a dívida. E se a dívida está quitada, nós devemos honrar a Jesus. Jesus deve ser honrado através das nossas ações, através de nossas escolhas e condutas, através de nossos caminhos. Jesus deve ser honrado. Honra a Deus e torne-se ao Senhor, porque é chegada a hora. É chegada a hora, moradores, cidade de Goiânia, é tempo de arrepender-se. Arrependam-se, tornem-se para o Senhor. Arrependam-se, convertam-se, tornem-se para Deus. Porque Jesus, Ele está às portas. Eis que estou à porta e bato. Para quem ouvir a minha voz, abrir a porta do teu coração, entrarei dentro dele, cearei com ele, farei morada dentro dele. Jesus diz: quem tem as suas ovelhas, ou melhor, todos quantos vieram antes dele são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não viram. Não viram? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, quando nós entramos por Jesus, estamos entrando para o curral das ovelhas. Mas nós não vamos ficar lá dentro o tempo todo. Jesus vai nos chamar para fora. E Jesus nos chama para fora. Jesus nos chama para os verdes pastos. Para fora que Jesus nos chama. Fora de todo sentimento pecaminoso, fora de todo orgulho. Jesus fala assim: olha, o ladrão vem senão roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Se nesta manhã você ouvir essa palavra toda que foi pregada, você já sabe quem que é o ladrão. O ladrão desta palavra não é o diabo, é o falso pastor. O ladrão que Jesus está apontando é o diabo. É claro que é o diabo que está por trás de falsos pastores. É claro que é ele que está saqueando por trás de falsos profetas. É claro que é Satanás que está arrancando a lã das ovelhas e tirando a gordura das ovelhas. Está explorando as ovelhas. Mas o ladrão que Jesus está falando é o pastor, o falso pastor, que não dá a vida pelas ovelhas, mas arranca a lã das ovelhas, que não cuida das ovelhas, mas quando vê o lobo se aproximando, foge e deixa as ovelhas sozinhas. Aquele que não tem cuidado das ovelhas é mercenário e salteador, é ladrão e salteador, e a esse Jesus não abre a porta. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus é o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. Seja uma ovelha do pasto de Cristo, seja uma ovelha de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, deu a vida pelas ovelhas. E a Bíblia fala que não tem amor maior do que esse, é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se de fato nós amamos a Deus, nós retribuímos da mesma forma que Jesus fez por nós, dando a nossa vida a Ele. Aleluia, ao ponto mesmo de entregarmos a morte se for necessário, se precisar, como fizeram os apóstolos, que todos eles foram entregues à morte, todos eles tiveram um fim, dando a vida por Jesus. Mas quantas pessoas hoje que não querem, que na verdade querem ganhar esta vida? Jesus fala: se alguém quiser ganhar esta vida, este perdê-la-á. Mas se qualquer que por amor de mim perder esta vida, este salvá-la-á. Nós precisamos perder para ganhar.
Na vida não é só ganhar, não é só conquistar. Também perdemos. E para a salvação nós perdemos. Nós perdemos o desejo por este mundo, perdemos o prazer pelo pecado, perdemos então o amor aos desejos malignos e maliciosos. Aleluia, nós abrimos mão e crucificamos nossas paixões carnais e paixões infames para seguir a Jesus Cristo. Renunciamos todo sentimento e desejo imoral e profano, todo sentimento pecaminoso, repreendemos e assim deixamos por amor de Jesus. Assim Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga após mim. Tome a sua cruz, siga após Jesus, nega a si mesmo todos os sentimentos pecaminosos. Negar a si mesmo é resistir todo sentimento pecaminoso. Negar a si mesmo é rejeitar todo sentimento imoral que está batendo a porta do coração. É deixar todo pecado que está nos chamando para a perdição, toda cilada do diabo cai por terra, quando nós resistimos. A Bíblia fala no livro de Tiago: resistir o diabo, ele fugirá de vós, sujeitados pois ao Senhor Deus, e ele então virá até nós, e nós então devemos nos sujeitar ao Senhor Deus. Resista às obras do diabo. Resista. Seu desejo seja para Deus. O pecado jaz à porta, e compete a ti dominar sobre ele. O pecado está à porta do coração, e compete a nós mesmos dominar sobre os pecados que estão nos incentivando ao erro. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se de fato nós andarmos na carne, vamos morrer. Mas se andarmos no espírito, nós podemos cumprir a vontade de Deus e sermos salvos. As obras da carne, ora, são inimizades. Gálatas 5, são idolatrias, feitiçarias, imoralidades, soberba, bebedice, orgulho, mentira. Essas são obras infrutuosas das trevas, das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5 diz sobre essas coisas que de fato nos levam à perdição. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não andem nas obras da carne. Busque cumprir a vontade de Deus, resistindo o diabo e sujeitando-se a Deus, virando as costas para o diabo, virando as costas para o pecado e caminhando em direção a se sujeitar a Deus pela sua palavra. O meu pastor nesta manhã está chamando. Jesus está chamando para uma aliança de arrependimento, uma aliança de fidelidade. Não necessariamente Jesus está chamando alguma pessoa para dizer que aceita Ele, mas Jesus está chamando para ter um conserto na sua vida. Jesus está chamando para um conserto na sua vida, para um conserto, uma aliança de arrependimento. Jesus está chamando para endireitar os caminhos. Lá em Mateus 3 diz: endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor. Arrependam-se, convertam-se, tornem-se para Deus. Afastem-se do pecado, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. A vida eterna por meio de Cristo Jesus é um dom gratuito. A Bíblia, a palavra de Deus, a qual nesta manhã está sendo pregada, é digna de toda aceitação e fiel são estas palavras. A quem você vai se sujeitar? A Jesus como bom pastor e verdadeiro pastor das ovelhas. Ou de fato vai continuar sendo guiados pelos sentimentos do coração, por um caminho de erro? Eu declaro que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, por isso sujeitai-vos a Deus, e Ele se achegará até vós. Resistir o diabo, ele então fugirá de vós.
Aleluia, 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 glórias a Deus. O nome de Cristo seja glorificado por esta palavra que está sendo anunciada. Em nome do Senhor, os espíritos se sujeitam. Em nome de Jesus, toda potestade se sujeita, todo principado. Não ao nome de Maria, porque Maria não tem poder para repreender o mal. Não em nome de Aparecida, porque ela não tem poder para salvar alguém. Não em nome de São José, porque também São José não foi crucificado para nos salvar. E nem em nome de São Pedro, porque São Pedro não ressuscitou após o terceiro dia para nos salvar. Mas em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que se sujeita às autoridades, os principados e as potestades. Não é em nome de Exu, porque Exu não é um caminho para a luz, mas é um caminho de trevas. Mas é Jesus, porque Jesus é a luz, e quem caminhar em luz nunca andará em trevas. Não é a Virgem Maria, porque de fato Maria não ressuscitou para nos salvar. Mas a Bíblia fala, o próprio Jesus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Só Jesus subiu ao céu. Não negamos aqueles que antes de Jesus subiram. Enoque que foi trasladado, Elias que subiu num redemoinho, numa carruagem de fogo. Mas depois de Jesus, ninguém mais subiu ao céu, disse o próprio Jesus, senão aquele que desceu do céu. Por isso não há uma rainha do céu. Não existe uma senhora intercedendo por você no céu. Mas ali no livro de Hebreus diz que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ele intercede por nós com os seus gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus intercessor. Não existem santos intercessores. Não existem santos que podem mediar e interceder. Mas existe um santo que está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é Jesus. O único Pai de santo é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo dos santos e Rei dos reis. Por isso Jesus é Rei dos reis. Não existe rainha do céu. Mas lá no livro de Jeremias, capítulo 44, está falando de uma entidade chamada Rainha do Céu, a qual o povo antigo fazia um sacrifício, a qual o povo antigo idolatrava, adorando e fazendo oferendas. Mas Deus envia o profeta Jeremias dizendo: Jeremias, anuncia esse povo para deixar essa idolatria à Rainha do Céu, para deixarem de fazer orações à Rainha do Céu. Fala para este povo, pergunta a este povo se não existe um Deus vivo lá na terra de Israel. Pergunta para este povo se na terra de Israel não tem um Deus que responde, para eles ficarem se dobrando diante de uma estátua que não pode falar, que tem ouvidos não pode ouvir. Jeremias anuncia para este povo que Rainha do Céu não salva. Jeremias anunciou. Aleluia. Sabe o que aquelas pessoas falaram para Jeremias? Essa palavra que veio de Deus, não ouviremos. Ou seja, eles reconheceram que a palavra era de Deus, mas eles também reconheceram que a palavra de Deus eles não ouviriam. Sabe o que eles falaram? A Rainha do Céu que nos abençoou. Foi ela que abriu as portas e nos prosperou. Então nós não vamos parar de adorar a Rainha do Céu. Disseram diante de Deus, negaram ao Senhor dos Exércitos, trocaram o Senhor pela Rainha do Céu, trocaram o Deus vivo pela Rainha do Céu, trocaram o Deus vivo por um Deus morto, por um Deus pagão, por um espírito enganador. Estão trocando Deus por demônios, estão trocando Deus por entidades malignas e enganadoras, estão trocando a verdade pela mentira, estão trocando o santo pelo profano. Assim está nos dias de hoje, como foi no tempo passado. Jesus fala como foi no tempo antigo. Resistiram a Deus. Não sejamos como o povo antigo que resistiu a Deus, que não se voltou para Deus e não se arrependeu, mas com um certo orgulho, uma certa soberba, se voltaram ao seu próprio erro e não quiseram se arrepender. Queira se arrepender, queira converter-se ao Senhor Jesus, queira aceitar a palavra de Deus como a verdade e queira confiar somente na Bíblia. Leia a Bíblia, examine o que está escrito nela, faça dela sua regra de fé, não coloque a sua confiança em tradições religiosas dadas por homens, não confie em falsas religiões dadas por homens, mas confia na palavra de Deus, porque ela pode nos guiar para o verdadeiro pastor, até Jesus Cristo. Esse é meu pastor, Jesus. É em nome dele que eu estou pregando essa palavra. A minha igreja, Jesus, está lá em Coríntios. Ele é o cabeça da igreja, no qual nós somos membros do seu corpo. É dessa igreja que eu faço parte.
a igreja viva, a igreja que não tem parede, a igreja que está aqui agora, que adora a Deus agora, em todo lugar, adora a Deus em espírito e verdade. E é em nome dessa igreja, para essa igreja que Jesus nos chama, chamados para fora, João 10. O pastor nos chama, nós entramos pela porta com a Cristo, e então ele nos chama para fora, e então nós temos salvação. Jesus nos chama para fora de toda a corrupção. Se alguém vem ter convosco e não pensa, a doutrina, a Bíblia fala, não saudeis, nem estejam com eles, porque quem tem parte com eles, tem parte nas suas más obras. Contentes com o verdadeiro pastor, com Jesus Cristo. Não corra atrás de homens para apacentar a sua alma, porque Jesus tem esse poder para apacentar a sua alma. Não significa que nós não devemos nos sujeitar àqueles que estão falando a palavra de Deus de forma verdadeira, mas eu te pergunto, quem está falando a palavra de Deus hoje de forma verdadeira? Não que não exista, existem. Só que enquanto o Senhor Jesus não nos mostra aqueles que podem de fato agregar junto conosco para estarmos a serviço de Deus, Jesus é o nosso único pastor, o único que deu a vida pela nossa alma para nos salvar. Aleluia! A esse glorificamos nesta manhã. Esse nós glorificamos nesse dia de hoje. Essas são as palavras que foram pregadas até esse momento, até que o Senhor nos dá graça para a abertura dessa palavra. Até que são as palavras de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa muito mais fazer ao coração. Que o Espírito Santo de Deus possa levar a uma profundidade maior, a uma amplitude maior das palavras de Deus. As palavras são como um vasto oceano profundo de conhecimento, que nós exploramos e ainda assim sempre aprendemos mais e conhecemos mais e ainda assim não chegamos ao limite. E é esse Deus que nós servimos, um Deus que não tem limite, um Deus que é grande ao ponto de nós não conseguirmos compreender e ainda assim buscarmos com tanta sede o seu amor e a sua justiça. Aleluia. Glória. Estamos aqui nessa manhã para orar pelas pessoas que assim de fato quiseram. De fato, Jesus fala em meu nome. Ore em todos os lugares. Levantem as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Orai por todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Estamos aqui para orar. Em nome de Jesus. As pessoas podem ser libertas em nome de Jesus. As pessoas podem ser curadas. Todas as pessoas podem ser curadas através do nome de Jesus. É pela fé que nós temos acesso a isso. É pela fé que nós temos acesso à cura. Jesus é o Deus que cura, arranca o câncer. Jesus é o Deus que arranca o homem das trevas, que arranca o homem do vício, tira do crack, tira da cocaína. Assim Jesus fez na minha vida, assim Jesus pode fazer na sua vida também. Jesus assim me libertou da dependência química. Há mais de 13 anos atrás, Jesus faz assim na vida também daqueles que o recebem como seu pastor, como seu salvador. Jesus cura de enfermidades, como já curou muitas pessoas. E ainda assim hoje continua curando. Em nome de Jesus, então aqui são as palavras de Deus. Em nome de Jesus, farei uma oração por esta cidade, neste lugar, clamando o nome de Jesus Cristo, que pode dar a vitória, que pode alcançar, independente da distância, independente dos impedimentos. Não existem impedimentos para Cristo, existem distâncias para Deus. O Deus de perto e o Deus de longe visita nessa manhã os enfermos, os oprimidos, sobrecarregados, e todos aqueles que estão cativos, presos pelo pecado. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor nesta hora. Graças te damos, ó Pai, por tua palavra que foi pregada. Graças eu te dou, ó Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, por a abertura da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, oramos pelas almas das pessoas que estão aflitas e sobrecarregadas, para que possam encontrar no Senhor descanso, para que possam encontrar no Senhor verde espaço.
Oramos ao Senhor pelos negócios daqueles que estão trabalhando nesse dia de hoje em busca de seu sustento, pela garantia do sustento cotidiano, Senhor Jesus. Oramos ao Senhor para que as portas sejam abertas. Oramos ao Senhor para que, em nome de Jesus, todo poder de Satanás seja fechado, todo ferrolho de Satanás seja quebrado. Em nome de Jesus, todas as algemas e impedimentos sejam repreendidos. Oramos para que, em nome de Jesus, os enfermos sejam curados. Cura todas as enfermidades. Senhor Jesus, eleva o coração dessa pessoa, Senhor, para Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Toda potestade nessa cidade, em nome de Jesus, seja repreendido. Assim, nesta manhã, o diabo possa, em nome de Jesus, perder o território, possa perder o domínio, o poder sobre a cidade de Goiânia. Entregue em Tuas mãos, Senhor Jesus, a cidade de Goiânia. Entregue em Tuas mãos, Senhor Jesus, as ovelhas a quem a Ti pertence, as quais pertencem ao Senhor. Que o Senhor possa fazer a Tua boa obra, em nome de Jesus. Toda honra, glória ao Senhor Deus. Amém, amém, amém. Hoje é dia, ó, depois do centro expediente hoje, igual o papo, beijando o lavado na porta. E amanhã na parte de trás. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos, ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Deus abençoe, irmãos. Vamos finalizar por aqui a pregação de hoje, para a glória de Deus, amém? Fiquem na paz. A condenação do